Olá, eu sou o Lorival Santana, você está no Earth News Terra e esta semana nós estamos com a economista, pesquisadora Alessandra Cardoso, assessora política do INESC, o Instituto de Estudos Socioeconômicos. Nos episódios anteriores, a gente falou sobre a gestão, muitas vezes a má gestão dos recursos, às vezes os recursos simplesmente não são aplicados para o combate ao desmatamento, que dirá políticas ambientais. Esse foi o primeiro episódio, no domingo. No segundo episódio, a gente falou bastante sobre os fundos que existem, e é um emaranhado realmente de fundos com propostas muito interessantes, e a Alessandra mostrou como que elas conversam entre si. Parece até que temos, de fato, assim, algo orgânico que foi pensado, e é incrível como tudo isso se deixou cair na obsolescência, essas coisas não estão funcionando, foi sucateado, mas ela deixou ali no final do segundo episódio uma mensagem com um certo otimismo de que são fundos que podem rapidamente ser reativados. Houve um aprendizado muito grande, eles estão, neste momento, digamos, congelados, né? Foi apertado o pause. E, por falar em otimismo, nesse episódio, a gente vai conversar, então, sobre as propostas, porque o INESC não faz só diagnóstico, ele faz também prognósticos, ele também indica o que deve ser feito depois de ouvir muitos especialistas e se debruçar sobre os números, sobre as tabelas, como diz a Alessandra, me falou que ela tem estudado muitas tabelas, e eu acredito nisso pelos resultados dos estudos que são publicados. Alessandra, diante dessa arquitetura que existe, diante do aprendizado com o que funcionou, com o que não funcionou, como você acha que a gente pode sair da situação de sucateamento, né, do sistema total de políticas públicas, e fazer crescer algo que, diante da nova realidade que nós temos, das nossas metas, dos nossos compromissos, da nossa potencialidade fantástica? Você falou um pouco sobre os indígenas também, que é um tema caro aqui para o Earth News Terra, né, o conhecimento dos povos indígenas. Eh, o que que vocês propõem que seja feito a partir de agora? Então, sejamos todas e todos otimistas, porque é isso, né? Eu acho que temos um caminho aí pela frente para reconstruir a política, e não reconstruir a partir de um patamar anterior, mas realmente com um grau de ambição que a gente precisa, porque também precisamos reconhecer que a política ambiental no Brasil nunca foi prioridade de nenhum governo, sempre na margem do orçamento, na margem do compromisso público com enfrentar os problemas, a despeito, como a gente falou na primeira parte da conversa, da gente ter uma legislação muito importante, muito robusta, com distribuição de responsabilidades, com estrutura de governança, a gente tem um problema de execução que é um problema histórico. Então, para a gente partir para um outro patamar de ambição, né, aí na linha do otimismo e vamos reconstruir, o primeiro ponto que a gente tem dito é assim, precisamos recompor o orçamento do meio ambiente. Então, 2,9 bilhões é muito pouco para um país, como eu disse, com a dimensão do Brasil, com o grau de problemas no Brasil, com o avanço da ilegalidade em áreas protegidas, por avanço da grilagem. Então, é preciso ter uma ação forte e rápida do governo para sinalizar isso, né? Um Ministério do Meio Ambiente forte, com capacidade de governança, inclusive com capacidade maior de articulação, não só dentro do governo federal, mas com capacidade de articulação e diálogo com os demais entes federados e de diálogo com a sociedade civil. Então, tudo isso é preciso. Então, tem uma dimensão aí de recuperar o orçamento do meio ambiente, de fortalecer, não só recuperar, mas fortalecer, que a gente espera que o próximo governo aí sinalize de forma bastante rápida a partir de janeiro, e é possível fazer, né, uma edição aí de medidas provisórias para aumentar o recurso para o meio ambiente, assim como para outras áreas que são importantes. Em paralelo a isso, como a gente estava falando, existem fundos com saldos de recursos não aplicados, com problemas de gestão de execução, que podem ser também, não rapidamente, mas que podem ser com a decisão política, podem ser sim acionados como instrumentos auxiliares importantes para a execução
de uma política nacional de meio ambiente, política nacional, política socioambiental, né? Porque a gente também não pode separar o meio ambiente do socioambiental, porque o que a gente está vendo é que é fundamental a preservação de direitos territoriais, socioterritoriais, de modos e meios de vida, que são, e foram historicamente o que segurou, inclusive, as florestas em pé e evitou que o desmatamento avançasse para patamares ainda mais assustadores. E existe um terceiro elemento que nós do INESC estamos iniciando a discussão, não temos ainda uma receita pronta, mas exatamente a ideia é a gente discutir isso com outras organizações, com a sociedade, com parlamentares, que é como é que a gente resolve o problema do financiamento da política do meio ambiente para além da questão do governo federal. Porque nós estamos aqui, eu moro em Brasília, né? Então tem o IBAMA aqui, que é meu vizinho. É uma estrutura que, embora tenha, né, as diretorias as regionais, é uma estrutura que ela é muito centralizada. E a política de proteção do meio ambiente, a política de fiscalização ambiental, a política de licenciamento, ela tem uma parte dela muito importante que é de responsabilidade do município, principalmente do município, mas também dos estados. E como é que a gente enfrenta esse desafio que é fortalecer essa política, primeiro também dar um comando único, né? Ter um comando único, ter uma governança forte e que tem uma capacidade de articulação e coordenação de esforços. E aí fica a questão de um dos desafios, né, nesse arranjo institucional que a gente precisa, que é ter recurso também para que os estados e municípios tenham políticas ambientais mais fortalecidas, porque o que a gente tem que reconhecer é que assim, se o dinheiro para o meio ambiente no governo federal é pequeno, nos estados e nos municípios ele ainda é muito menor, porque a base de arrecadação do município ela é muito baixa. A maior parte dos municípios brasileiros vive de transferências institucionais, né? Para a saúde, para a educação, para a assistência, e a mesma coisa acontece no limite com os estados também. Então, o que a gente está começando a discutir é que a gente tem que se inspirar no modelo da política que deu certo, apesar das fragilidades dos desafios, que é a política de saúde, de educação, de assistência social, que garantiram essa transferência de recurso do ente federal para os demais entes, para que a gente se inspire nisso e pense no que seria uma política ou o que seria um sistema único de meio ambiente e clima, que garantisse não só, né, uma capacidade de articulação mais forte, que existe, que tem o CISNAMA, o CONAMA, mas que estruturasse isso de uma forma mais forte, não só do ponto de vista do arranjo institucional, mas também que o financiamento fosse mais solidário, porque o que acontece é que a execução fica muito na atribuição e a boa parte do recurso fica com o governo federal e tem os fundos também que são federais, mas é insuficiente. Então, a gente precisa enfrentar a discussão. Como eu disse, a gente não tem uma receita pronta, não temos uma receita do bolo, mas a gente tem aí né, na linha do otimismo, uma visão de que está passando da hora de nós discutirmos como a gente pode ter uma política de meio ambiente e clima mais fortalecida, com uma distribuição de recursos também mais organizada e articulada, para que o recurso não dependa daquele projeto, daquele edital, daquele fundo, para que tenha realmente um repasse de recursos que, obviamente, precisa ser muito bem articulado, coordenado, com governança forte, com participação da sociedade civil, mas que haja esse fluxo de recursos para que os estados e municípios possam, inclusive, ser mais cobrados para executar a sua parte na política ambiental, que é de responsabilidade comum de todos os entes. Então, a gente acha que esse debate precisa ser feito, a gente espera ter aí, pós-eleição, um ambiente político mais favorável, ou favorável, porque não tem sido favorável, a um debate de ideias, a um debate de propostas, a um debate de mudança de paradigma e patamar de ambição em relação à política ambiental e socioambiental. Você, como economista, está super familiarizada com a discussão. Há uma crítica em relação às verbas carimbadas que engessam ou engessariam a gestão. Quer dizer, não é necessário que todos os anos a educação e a saúde devessem exceder exatamente os mesmos verbos. Um ano pode precisar mais, outro ano poderia precisar menos. Existe esse debate que certamente vocês enfrentarão quando colocarem na mesa essa
discussão, né? Como responder a essa restrição, a essa crítica de que estaria engessando a capacidade de gestão, né, do governo federal, e talvez os estaduais e municipais também, já que seria ali uma verba, um percentual fixo, né, do orçamento para esse setor. E, como eu disse, a gente está acumulando nessa discussão e esse debate é extremamente rico e a gente, de fato, talvez um dos principais elementos que a gente tem que enfrentar, acho que são as duas principais questões, os poréns, né? A questão da verba, né, ser dedicada, carimbada, e a questão de quais são as fontes de recurso, né? Tem um pessoal que diz, mas o cobertor é curto, não tem recurso para tudo. Então, eu acho que esses dois debates precisam ser enfrentados. Do ponto de vista da questão da verba ser carimbada, eu acho que nem o céu nem a terra. A questão é, não pode ser, nós não podemos construir uma política perene, uma política forte, robusta, sem descontinuidade política, só com base na decisão discricionária do poder, né, do governo de plantão, e a gente viu o quanto isso é perigoso agora. Então, assim, houve um desarranjo institucional, inclusive, e aí tem toda uma movimentação dos próprios governadores da Amazônia, dizendo, olha, vamos criar aqui nossa própria força-tarefa, nosso próprio jeito de organizar, inclusive correndo para buscar financiamento fora, né, e justificando aí como uma política de, olha, a gente precisa se virar, porque a orientação da política do governo federal mudou bastante e nós também somos cobrados pelas taxas de desmatamento. Então, é importante que a gente enfrente essa discussão. Não precisa ser, como eu disse, o modelo da saúde replicado, da educação replicado, da assistência social replicada, mas o que esses modelos também nos mostram é que garante, né, uma política consistente e que, inclusive, não seja uma política executada com base em muita desigualdade regional, é o fato que há uma lógica de repartição, critérios de repartição que foram discutidos com participação da sociedade civil, de uma forma republicana, para que todos os entes tenham condição de executar essas políticas. Para o meio ambiente, o que eu acho que a gente tem que fazer é se inspirar e não copiar, mas fazer essa discussão. Então, afinal de contas, como é que a gente vai resolver o problema do financiamento? Porque o fato é que a gente tem uma incapacidade crônica de financiamento da política ambiental e socioambiental. Se a gente pega, por exemplo, os estados da Amazônia, a gente estava fazendo esses dias essa conta, o que cada estado gasta com política de meio ambiente é 0,02% do seu orçamento, que já é baixo. E quando a gente olha o orçamento desses estados, assim como dos municípios, a maior parte deles é recursos que vêm, né, que vem via fundo, saúde e assistência, vem para financiar a educação, e o limite, a margem de manobra para alocar o orçamento que não é dedicado a essas políticas para uma série de prioridades e uma série de outras políticas é muito, muito baixa. Então, eu acho que é um debate que a gente tem que enfrentar. A gente não tem a resposta pronta, mas eu acho que é um debate que a gente tem que enfrentar porque temos que discutir como é que a gente tem um financiamento que dê conta de ser realmente um instrumento para ser dedicado, para que a gente possa, inclusive, cobrar mais dos estados e municípios pela execução da política ambiental no Brasil. Isso é um tema. E o outro é a questão do recurso. E eu estou, como você disse, aí, mergulhada nas tabelas, nas planilhas. A gente acabou de lançar uma nota aí sobre a reserva de contingência e a relação com o orçamento secreto, e eu tenho até que explicar como é que a gente começou a fazer isso. A gente começou a fazer isso porque tem a ver com o tema lá do Fundo Nacional de Meio Ambiente, porque a gente está há 3 anos tentando convencer parlamentares a aumentarem o recurso para o Fundo Nacional de Meio Ambiente, e a resposta que a gente tem, né, no caso do parlamentar, que é o momento onde nós, da sociedade civil, podemos participar e disputar prioridades também no orçamento. A resposta é, não adianta colocar recurso para o Fundo Nacional de Meio Ambiente, porque todo o recurso está preso na reserva de contingência, que é aquilo que a gente estava falando. Recurso lá de 30 milhões ano, ele fica reservado como despesa financeira para não gastar. E isso tem acontecido quando a gente começou a perceber isso, falou, olha, esse não é um problema só do Fundo Nacional de Meio Ambiente, ele é um problema do Fundo Nacional de Direitos Difusos, ele é um problema do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, inclusive o pessoal se movimentou para até criar uma lei complementar para evitar essa captura
desse recurso, desse fundo pela reserva de contingência sem sucesso, porque o governo vetou. Então, é um problema é um mal que está cometendo vários fundos. Então, assim, é fundamental que a gente enfrente isso, porque tem um recurso que está sendo aprisionado em reserva de contingência, tem um recurso que está sendo usado pelo orçamento secreto, se a gente vê não só as indicações, mas a gente vê o grau de execução, já tem mais de 30 bilhões aí executados do orçamento secreto, com base em uma lógica de distribuição e uma prioridade que a gente sabe bem qual é. A gente está vendo aí as várias denúncias já, né, as várias apurações, nem a denúncia já, apurações da Polícia Federal com prisões já de esquemas de corrupção envolvendo o uso desse recurso, e são aí, nesse ano, 16 bi, e para 2023 está previsto mais 19 bi para executar, com um grau de execução assim muito fantástico. Se a gente estava falando do problema da execução da política ambiental, o quanto o governo não gasta, o pouco recurso que tem, para o orçamento secreto, a lógica é outra. A execução é uma execução extremamente acima dos padrões convencionais para essas despesas, que são despesas discricionárias, que a gente chama, né? Então, eu acho que tem muito debate para ser feito, um debate que envolve, assim, é isso também, colocar o meio ambiente num debate mais estrutural, sobre a questão da política fiscal, sobre a repartição do orçamento público, sobre prioridades, sobre desafios, sobre escolhas do governo e da sociedade para o uso desse recurso. Muito legal. Então, temos uma discussão pela frente aí. O Us News Terra quer acompanhar, queremos amadurecer isso e tentar realmente investir no desenvolvimento e pesquisa da Amazônia, porque esse é o caminho, né? A gente fala muito só de fiscalização, de coibir crimes, né? Deveríamos coibir crimes, deveria ser uma coisa automática no país, deveríamos estar falando do que fazer com essas riquezas extraordinárias que nós temos, são únicas, não temos como importar receitas técnicas de outros lugares, porque a Amazônia é única, cabe a nós, então, pensarmos nas riquezas de forma muito mais positiva, né, que são muito maiores do que explorar soja, garimpo, madeira e gado. O que está ali é muito mais rico e muito mais estratégico. Alessandra Cardoso, muito obrigado pelo seu trabalho e por essa conversa com a gente aqui. A gente que agradece, estamos à disposição. Vejam lá no site do INESC a série, que está bem interessante. inesc.org.br